Beleza, gente? De novo eu aqui, chovendo no molhado para alguns e para alguns que não conhecem, eu estou passando algumas informações. Para aqueles que conhecem, me perdoem, mas eu tenho que abrir um leque maior e explicar sobre algumas coisas, porque eu vejo pessoas saindo do curso de costura e onde eles sentam numa máquina, pegam um pedaço de tecido e eles mostram como é que operam ali, fala que monta isso, monta aquilo, mas a pessoa na hora que sai do curso, ele não tem noção de algumas operações como são feitas, né? Então, eu vou iniciar aqui, talvez eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou mostrar para as pessoas que algumas coisas não é habilidade de costura, são aparelhos. Estou falando para quem pretende se tornar profissional, né? Quem já me perdoa, pode encontrar algum erro no que eu digo, mas o intuito aqui é sempre ajudar, tá? É que eu vejo pessoas saindo de cursos como Senai, Senac, e falam comigo: Júlio, olha, eu sou profissional. Perfeito, são profissional mesmo? Vamos ver se são. Por quê? Tem muita gente que sai desses cursos, onde dizem ter feito corte e costura, e não conhece o que eu vou passar aqui, tá? Não estou dizendo que todos os cursos são ruins, né? Isso não. Estou dizendo que tem muita gente no mercado que está ensinando ou costurando de forma errada, de forma não industrial, e quer entrar na linha de industrial e não sabe como começar, né? Ou nem sabe que existe algumas coisas para ser feita, acha que é dobrando uma aqui, que vai da habilidade da costureira, e muitas das vezes não é habilidade costureira. Gente, costureira para mim são profissionais que eu respeito muito, mas quando elas são costureira para mim, elas conhecem todos os detalhes da costura, e não só costura numa overlock, numa galoneira. Isso para mim não é ser costureira, tá? Então eu vou deixar bem claro aqui que o meu intuito não é ofender, mas sim estar divulgando as informações. Eu até sei que aqui para baixo, São Paulo, Minas, até no sul aqui, tem profissionais que conhecem o que eu vou falar, mas eu tenho muita gente do Nordeste que me procura, pergunta, e eu vou dar algumas dicas para eles. Gente, tá, bem, vocês começaram a costurar, a desenvolver com a máquina, né? Só que vocês não conhecem, alguns não conhecem como é feita uma gola de camisa, como é passado aqueles vivos, ou seja, o viés que passa por cima daquelas calças Adidas, por exemplo. Então eu vou explicar para vocês, não tem nada a ver com habilidade aquilo, e sim com aparelhos. Esse que está na minha mão, por exemplo, ele faz aquele filete, ele para ser utilizado na overlock, e ele faz o filetezinho. Esses outros aqui faz esse aqui, por exemplo, trabalha numa máquina cobertura e tal, e ele faz o que? Ele faz aquelas partes que passa na gola e que amarra, né, que é aquele viés que amarra, é feito por esse aparelho. Esse aqui é feito gola de camiseta, um aparelho 7, 6, 7, é feito gola de camiseta. E aqui tem um outro que passa renda, e daí por diante. Mas o intuito não é explicar sobre os aparelhos, e sim explicar para as pessoas que não basta ter somente a máquina de costura. A máquina de costura, ela tem vários aparelhos, cada uma tem seu aparelho. A reta, por exemplo, esse aqui serve tanto numa reta como num outro processo, numa cobertura, né? Numa galoneira. Esse aqui vai servir, vai fazer a mesma função, beleza. Só que a realidade é mostrar para vocês que não é só a costura, que não é só a máquina. Tem aparelhos que você precisa ter. E eu sei que em algumas regiões do país não encontra esses aparelhos, ou não, os mecânicos em si não explicam isso. Eu sou mecânico, eu aprendi mecânica, mas eu vim aprender isso dentro da indústria e dentro do meu uso diário. Aí eu fui vendo como se os aparelhos que eu tinha que ter. Eu tenho uma infinidade de aparelhos aqui, que se eu for mostrar todos, não dá. Mas esses aparelhos, vocês me perguntam, o que usa neles? Isso aqui, viés, né? Isso nada mais que é tecido, que tem uma máquina que corta
e faz esses viés, e vocês usam eles aí para poder fazer amarração, para poder fazer golas, para fazer aqueles viés sobrepostos e aí por diante, alfinetes, né? E cada um tem uma espessura, então você tem 3 que vira 2, 3 que vira 1, 7 que vira 2, e daí por diante. Você tem igual esse aqui que passa renda numa cobertura, e aí eu posteriormente, na medida que eu for usando, eu sempre vou estar fazendo um vídeo mostrando como é que são usados esses aparelhos e a função de cada um. O intuito aqui não é mostrar para vocês que a função dos aparelhos. O intuito aqui é simples, mostrar para vocês que as máquinas têm peças a mais que você vai comprando e para outras necessidades. Então, alguns aqui são para overlock, alguns servem para reto, outros servem para cobertura, mas eu tenho outros que eu poderia estar aqui com a mesa cheia, que na realidade servem para auxiliar na costura, para você manter uma produção um pouco maior. Então, gente, não basta ter a máquina, você tem que ter aparelhos, que são partes feitas, coisas feitas para poder, por exemplo, passar viés, passar gola e para uma infinidade de coisas. Então depois eu vou estar explicando também sobre calcadores de reta e tudo, e de acordo com o que eu for fazendo a produção aqui, porque eu trabalho com peças para modelagem, peças para piloto, para empresa, para esse tipo de coisa, então eu tenho que ter vários aparelhos. Então fica aí a dica. Muitas das vezes eu vejo a pessoa tentando dobrar o tecido devagarinho e nunca sai igual aquilo que ele vê lá na loja. É lógico que não vai sair, ele não tem os aparelhos. E a habilidade da costureira, por muito que seja muito boa, ou às vezes ela até vai copiar perfeitamente, mas vai demorar uma infinidade. E isso aqui é coisa de questão de minutos, tá? Para se fazer camiseta, para se colocar gola, é questão de segundos para se colocar. Esses aparelhos eu só estou mostrando para mostrar para algumas pessoas que não têm ciência o que é e para que serve. Posteriormente, vocês podem estar procurando no meu Facebook, eu vou adicionar, não adiciono pessoas com brincadeira, gente que não seja profissional ou gente que não tenha, que só queira passar mensagem, tudo. Não é que eu não adiciono, eu não mantenho no meu Facebook esse tipo de coisa, senão me ocupa muito tempo. Então a realidade é o seguinte, a minha intenção tá desenvolvendo, porque eu vejo que o nosso mercado, gente, ele vai ser engolido pelo mercado da China. Por quê? Porque muita costureira que está saindo de curso, muito designer, muita gente que se diz formado nisso e naquilo, sequer tem noção de que tipo de aparelho que vai e tudo. Eles sabem desenhar, eles têm as tal tendência deles, que para mim cada um faz a peça que quer, mas particularmente eu estou vendo que o nosso mercado está se tornando muito restrito. E o que acontece? Nós vamos ser engolidos pelo mercado de fora se não começarmos a trabalhar de forma honesta um com o outro. Então a minha intenção aqui é deixar a coisa bem honesta, você entendeu? E acabar com essa pilantragem que tem. Eu falo pilantragem às vezes, de vender pra gente um aparelho que não serve para uma determinada coisa. Então a minha intenção é deixar bem claro o que tem no mercado, o que já é velho para alguns, que isso aqui é coisa que já devia ter mais vídeos explicando, mas eu não vejo. Então eu estou me dispondo a fazer isso, não por dinheiro, ou por amizade, ou para querer mostrar que eu sei mais que alguém, que eu não sei. Estou aprendendo constantemente, costura é isso, sempre vamos estar adaptando, tá? Então é o seguinte, isso aqui não é novidade para muita gente, mas para muita gente sequer sabe que isso existe. E eu sei que o pessoal lá nem todo, né, mas o pessoal do Nordeste, o pessoal de cima aí, para colocar um aparelho desse aí, precisa chamar um mecânico para ser colocado na máquina. Tá? Então depois eu vou explicar, à medida do possível, eu vou fazendo vídeo por vídeo, na hora que estiver passando um determinado produto aqui, eu vou estar mostrando como é a função de cada um e tal. E as pessoas pensam que comprou a máquina, ele pode costurar tudo com ela. Pode, desde que ele tenha as peças corretas para poder estar trabalhando, tá? Se alguém precisar e na região não tiver, eu até me disponibilizo a comprar aqui sem ganhar nada e mandar para vocês aí. Tá? Desde que entre em contato comigo e tal, eu falo o que realmente quer, eu na medida do que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas a minha intenção aqui é mostrar
o básico sobre a costura industrial e não sobre a costura caseira. Eu não estou falando sobre costura caseira. Alguns aparelhos aqui servem para costura caseira, servem, mas não é isso. Eu quero mostrar para aquelas pessoas que estão iniciando, que estão saindo de cursos agora, o que eles vão enfrentar na frente, você entendeu? Porque nos cursos isso nunca é falado, tá? E eu conheço vários cursos, conheço vários professores, tenho vários aí, e vou te ser bem sincero, estou vendo muita gente falando do que não conhece, que às vezes vem me perguntar: Júlio, como é que corta isso, como é que faz aquilo, como é que deixa de fazer aquilo, e depois estão indo dar aula dentro de Senai, de Senac, e dizendo que são grandes professores e estão dando curso, e eu estou vendo mais as pessoas saindo mais perdidas do que entram, tá? Outra hora comprando máquinas erradas, e eu acho que o curso deveria começar por aí. Então eu estou fazendo aqui, estou tentando fazer aqui, é passar aquilo que o curso não passa para vocês, tá? E não estou falando mal de cursos de costura, estou falando aquilo que eles não mostram no dia a dia, mesmo porque as cargas horárias são muito pequenas. O cara faz um curso de 180 horas e acha que é costureiro, ou que é costureira. Não é. Ainda vai ter que rolar muita água debaixo da ponte para poder desenvolver e se tornar produtivo, tá? Eu aprendi eu sou mecânico formado, mas aprendi muita coisa na raça e quebrei muita cabeça. Então eu estou tentando desmistificar para algumas pessoas aquilo que eu quebrei a cabeça no passado. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu trabalho no mercado e eu estou vendo que o mercado está quebrando, porque as pessoas não têm noção disso, tá? Então tá aqui, fica aí a dica, alguns aparelhos, depois eu vou mostrar a função de cada um, tá legal? Então, gente, eu só peço que, se vocês tiverem alguma coisa que vocês discordem, que comentem, eu vou tentar ser educado o máximo possível, mas aqui a intenção não é demonstrar saber mais que ninguém, tá? Se tiver alguém que quiser me corrigir, pode corrigir, eu estou aqui para aprender também, mas eu estou falando aqui para pessoas que nem sequer noção disso tem ao sair de curso, tá? E depois precisam enfrentar o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho coloca lá: não produziu, pronto, não é uma boa costureira, e a pessoa acaba desanimando nos primeiros passos dentro da costura. E tem coisa que se torna muito prática. Isso aqui, por exemplo, faz a costura se tornar muito prática, né? Então, qualquer dúvida sobre aparelho, pode me procurar. Meu Facebook é Júlio Luiz, e meu o antigo Orkut eu não mexo mais, mas o meu e-mail é juliolufer@yahoo.com.br. Pode procurar, pode perguntar, o que eu puder ajudar. O que eu não souber, eu vou falar não sei, mas eu acredito que vai ter pouca coisa que eu não saiba ou não tenha noção, tá? Então, mesmo para adaptação, tá? Agora, na linha industrial, tem coisas que a gente tem, equipamentos novos e tal, e eu vou estar explicando sobre isso. Por enquanto eu estou mostrando só o que é simples, aquilo que você imagina que dá para você começar a costurar. E isso é uma delas. Aparelho, vocês têm que ter, cada um tem seu valor, cada um vale uma determinada quantidade, eu acho que são muito caros, mas se tornam práticos, se fazem produzir mais. Então, gente, falou, tá? Essa é um dos primeiros vídeos que eu faço. Desculpa aí a minha dicção, a minha forma de falar, mas com o tempo eu vou melhorando, tá? Então tá certo, tchau.